agradecer ao pastor Evaldo e a essa diretoria aqui, dos irmãos, que nos concede essa oportunidade. Amém? Já faz alguns anos que não passo por aqui. A última vez que estive aqui foi quando o pastor Evaldo estava tomando posse aqui, estava sendo postado aqui. Nós passamos por aqui como apoio e fico feliz de poder retornar e ver muitos irmãos, muitos amigos que tenho aqui. E graças a Deus que tem me dado vitória, e por aqui eu passei 54 vezes aqui congregando os irmãos, cooperando nesse trabalho, e como um amigo não se substitui, só se amplia. Eu criei muitos amigos aqui e continuo criando por aí, né? Amém. Então eu quero agradecer este belo convite. Muito obrigado aos irmãos, muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Quero também parabenizar o grupo Ungidos de Fé. Que Deus continue ungindo vocês de fé para prosseguir. Amém? Eu vejo muito gosto que conheço, não é, Davi? Conheço muita gente aqui no grupo, tem alguns que ainda não são meus conhecidos, mas eu conheci a partir de hoje. Rapaz, acabou de virar amigo de infância, né? Tá bom? Amém, irmãos? Nós também estamos grato a Deus e aos irmãos que têm orado pelo meu filho, pelo Samuel, que chegou até aqui o pedido de oração, quando o ano passado ele foi cometido um acidente, quebrou a coluna, e a igreja, de modo geral, abraçou a causa e tem orado por ele. O diagnóstico do médico foi que nunca mais ele ia ter movimento da cintura para baixo. Ele só não está batendo bola ainda, mas está mexendo com as pernas, mexe com tudo. Por enquanto, mas está aí, para a glória. Muito obrigado aos irmãos que têm nos ajudado em oração, que têm levado a sério essa situação, porque não é tão fácil. Nós que somos pais, e eu digo isso em muitas ocasiões, uma vez que você se torna pai, você nunca mais tem sossego na vida. É uma vitória eterna, um problema eterno. Não é? Vitória eterna. A vitória do prazer de ver o seu nome ir para a posteridade. Hoje analisava junto com a minha esposa, quando tomávamos café pela manhã, e coisa maravilhosa é família. Coisa maravilhosa. Sai dois da casa dos pais e vai para a vida, e de dois se torna 3, se torna 4, se torna 5, se torna... Nós já estamos em 15. Nós já estamos em 15, né, Marajá? Em 15. Eu espero que pare por aí, porque o negócio está tão sério. Não é? Então é muito sério, né? Irmãos, o tema que nos foi sugerido, nós gostaríamos de parabenizar os irmãos que tiveram essa ideia desse tema, né? Foi muito maravilhoso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tema que foi sugerido, e é interessante compreender que essa afirmação, irmão, é uma afirmação fácil de pronunciar, difícil de cumprir. Viu? Para início de conversa, para nós começarmos a falar ou comentar alguma coisa a respeito disso, é uma afirmação muito fácil de falar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós nos deparamos com muitas situações onde as pessoas que afirmaram estas coisas estão totalmente decepcionadas. E nós conhecemos muitas famílias em que os seus líderes disseram isso com muita veemência, e hoje olha para trás e não vê ninguém servindo ao Senhor. E ele querendo parar também. É uma decepção terrível.
gostaria de meditar com os irmãos a respeito disso mesmo, porque no capítulo 24 do livro de Josué, aonde está inserido o tema, o versículo de número 16, o 15, porque não, né? O 15 que é o tema, e o versículo 16 e o 17, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então, os irmãos observam que nesta aliança, essa nova aliança, que Josué convida o povo a fazer, porque, irmãos, olhando para o rapaz que faz essa afirmação, que já não era mais um rapaz, podemos dizer que era um ancião, e todo ancião ele tem uma história, não é? Porque quem não tem uma história, irmão, é aquele que é abortivo, não é? Ele nasceu e morreu, aí nasceu morto, aí diz: como é que eu vou colocar o nome dele? É qualquer nome para enterrar, não é? Mas se nasceu vivo, tem uma história. Aí, à medida que o tempo vai passando, aí ele vai escrevendo a sua história. Ele vai escrevendo a sua história gradativamente. E essa história se encerra exatamente no dia da sua partida. Aí a Bíblia aparece, irmão, relatando a respeito desse ancião, que era um líder. E ser líder, irmão, quase que toda a humanidade deseja ser. Porque quem não já passou pela cabeça de alguém estar fazendo alguma coisa e dizer assim: se conseguiu fazer melhor. Nós somos tentados muitas vezes a ver alguém fazendo alguma coisa e querer ficar no lugar dele para fazer. Se fosse eu acho que ele está fazendo de modo errado. Como é que faz, né? Ainda não sei, mas se eu pegasse para fazer, né? Então, toda a humanidade passa por essa tentação de liderar alguma coisa. E os irmãos vão ver que nesse texto, que ele, Josué, ele convida o povo a fazer esta nova aliança. Ele está se colocando numa posição para ser analisado. Porque, irmão, Josué aparece sendo convocado primeiramente por Moisés para liderar uma guerra. Leva Josué, e Josué vai lá guerrear a guerra obedecendo a liderança de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés subiu para receber a lei. E quem estava ao lado dele? Josué. Nem falava. Josué estava ali, irmão, pronto para servir. Meu irmão, porque quando nós abrimos a nossa boca e dizemos que serviremos, nós precisamos primeiramente, irmão, ver o peso daquilo que estamos assumindo. Então Josué, irmão, ele soube ser um bom auxiliar. Porque, irmão, para poder ensinar, precisa sentar para aprender. Não tem como levantar para ensinar se não se sentar para aprender. Então, Josué, a Bíblia não relata lá no Egito
como foi que começou o aprendizado de Josué. Porém, ele já aparece como um guerreiro, como alguém que tinha condições de liderar uma guerra. E ele, irmão, passou por todo o processo da aprendizagem na sua juventude. Ele passou por esse estágio. Isso é interessante compreendermos que servir a Deus requer aprendizagem todos os dias. Porque, irmão, algumas pessoas costumam dizer assim: olha, eu estou servindo a Deus. E tem aqueles hoje que servem a Deus em casa, né? Eu estou servindo a Deus em casa. E servir a Deus, irmão, é uma coisa muito interessante que precisamos entender o que é servir a Deus. É tão interessante que precisamos aprender o que é servir a Deus. Porque, irmão, servir a Deus não é só se juntar a um grupo, isso é muito maravilhoso. Vocês estão de parabéns por grupo que tem, tudo criancinha, né? Tudo criancinha assim, que eu, outro dia eu vi as crianças mesmo, né? E tem uns aí que já está, né? Da galã e bonito mesmo, sim, em destaque, mas você vê que o som que eles conseguem fazer é algo maravilhoso, irmão, não é? Nós ficamos maravilhados de ver. Agora, irmão, eles saíram dali. Onde eram as crianças mesmo? Eu não lembro mais. Onde eram as crianças mesmo? Era aqui, né? Eles saíram daqui, pegaram a guitarra, pegaram a bateria e foram tocar? Não. Eles foram aprender. E estão aprendendo. Porque música é um negócio sério. Você se dedica à música e se dedica quando começa a aprender a falar, né? Pega a partitura e começa lá tocando, batendo a partitura bunda, e você morre com 100 anos, não aprendeu ainda. Não aprendeu ainda. 100 anos, não aprendeu ainda. Está aprendendo sempre. Então, servir a Deus não é só se juntar numa equipe, num grupo, para louvar, para cantar. Não. Também não é só sentar no culto, como nós sentamos, não é? Para liderar um culto ou pregar uma palavra. Não, servir a Deus é muito mais que isso. Servir a Deus, irmão, é estar comprometido na obra de Deus para o que der e que é. Hoje é para pregar, eis aqui. Hoje é para cantar, eis aqui. Mas hoje é para lavar o banheiro, eis aqui. Hoje é para lavar o banheiro. Hoje é para olhar o carro. É isso. O obreiro que a minha categoria, você acha que eu vou olhar carro? Não, eu sirvo a Deus, mas eu escolho o que eu quero fazer. Se é o seu querer, você não está servindo quem me chamou. Então, irmão, Josué, ele, irmão, estava pronto, calado. Você não vê Josué falando. Quando ele está liderado por Moisés, e ele está ali, irmão, aprendendo a servir. E a Bíblia nos conta e vai relatando, irmão, que ele também, pelo comportamento de subordinação, ele foi convocado para ir com os espias, espiar a terra. Moisés pegou de cada tribo e mandou um nome espiar a terra. Aí mandou Josué também. Aí foram 12 homens enviados. Aí quando voltaram, meu Deus do céu. Irmão, pessoas que estão aprendendo precisam ser de confiança também. Precisam ser pessoas confiáveis. Porque quando nós compreendemos a obra de Deus, irmão, nós sabemos que ela tem dificuldade. Porque a vontade plena de Deus, viu? Nós entendemos como vontade plena de Deus é alguém reinando absolutamente, alguém ali soberano sobre todos e sobre tudo,
Não, irmão. Obra de Deus é também a cova do leão. Obra de Deus, irmão, e centro da vontade de Deus, também é na fornalha de fogo. Irmão, obra de Deus também é, irmão, de joelho, levando pedrada e olhando para o céu e dizendo que ele quer o céu aberto. Jesus, assentado à destra de Deus. Isso é vontade plena de Deus, meu irmão. Vontade de Deus. Hoje nós vivemos um evangelho aí que a vontade de Deus, irmão, não é você sofrer. A vontade de Deus, irmão, não é você passar por... Não, irmão. Existe uma vontade de Deus que muitas vezes nós não compreendemos. Mas aprove a Deus nos levar por aquele caminho para que nós aprendamos a viver segundo o seu querer. Então Josué, irmão, foi convocado e ele chegou e foi lá. E quando chegou lá, tem aqueles caras de uva. Imagina, você chegou a viúva, eles cachos de uva outro dia, postaram numa foto, só olha, os cachos de uva. E 2 homens eram para carregar o cacho de uva. Aí trouxeram aquela coisa maravilhosa. A terra realmente manda leite e mel. Aí 10 deles disseram assim: mas nós somos como gafanhoto. Nós não teremos nenhum sucesso. Mas 2 homens dentre os 12 estavam ali, e alguém comprometido que estava junto com o seu líder estava pronto a testemunhar, acreditando que o Deus que havia levado eles até ali era poderoso para continuar dando vitória. E ele, quando alguém quis denegrir o projeto, porque, irmão, o projeto de Deus é Deus que se responsabiliza pela execução. Não é? Muitas vezes, irmão, nós projetamos alguma coisa e convidamos Deus para tomar a frente do nosso projeto. Mas o projeto que Deus projeta é Ele quem se encarrega da execução do seu projeto. Aí aqueles homens, na negativa, se levantaram, mas levantou-se 2 homens, Josué e Caleb. E disseram: o Deus que nos prometeu, é Ele quem vai nos fazer herdar a terra. Muitas vezes o processo de aprendizado, irmão, requer sacrifício. Josué, eu, enquanto estudava esse tema, eu lembrei, irmão, de uma coisa muito interessante, que líder com experiência leva o povo a decisões sábias. Viu? Líder com experiência leva o povo a decisões sábias. Muitas vezes, irmão, o adolescente ou a criança, ele quer tomar o papel do adolescente rapidamente, ele quer pular aquele estágio de criança. Aí o adolescente, irmão, já acha que é adulto, já quer tomar decisões, não quer viver as etapas. Mas em cada etapa da vida, Deus tem algo para nos ensinar, para que lá no futuro você possa olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E foi história na presença de Deus, e Deus nunca me faltou. O texto mostra, irmão, que ele se levantou e representou Deus ali. Aí, irmão, o povo viu essa situação, aí Deus escolheu quem? Josué para suceder Moisés. Aí, irmão, aqui o negócio fica muito sério, porque a coisa melhor que tem é suceder alguém mais fraco do que você. Não é fácil juntar cachorro morto, não faz demais. Não é não. Irmão, você chega. Está acontecendo alguma coisa? Vou consultar. Você chega, irmão, e
um não tem nada, aí você é empossado para fazer alguma coisa, aí é fácil, né? Porque o que você fizer vai acontecer. O que fizer, porque, irmão, do nada você criou você já fez alguma coisa. Não tinha nada, agora tem você gerou mas, irmão, você chega num lugar onde tem 1000, onde tem milhões, e você vai suceder quem liderou aquele 1000, aquele milhão. É para fazer um igual aí ou melhor. É não. Josué, os irmãos analisem comigo, porque, irmão, quando essa notícia, porque, irmão, Deus, Ele se revela para o seu povo. Uma das coisas que nós precisamos, irmão, buscar sempre é entender e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Irmão, tem coisas que o Moisés nunca vai entender na minha vida. Por quê? O que acontece comigo é comigo em Deus. E com Moisés também é com ele Deus. Não é? Existem alguns processos que acontecem na nossa vida que só nós vamos entender o porquê Deus levou por aquele caminho. Então, certamente Deus falou com Josué, e a Bíblia diz que ele falou, que disse para ele: eu te escolhi para que ele deve o meu povo. Ô irmão, quem já ouviu de Deus uma convocação dessa, ele sabe o peso que é. O peso que é quando Deus fala. Agora, irmão, nós pensamos naquele grande número, mas isso é em tudo que Deus lhe convoca. Quando você tem convicção que Deus lhe convocou para determinada tarefa, irmão, você treme na base. Você olha logo para você mesmo, irmão. Parece que Deus errou algo. Parece que Deus errou algo. Parece que não era para mim, era para o Douglas, era para o irmão Antônio. Não. Deus não erra o alvo. Deus não erra o alvo. Deus vai no endereço certo, bate na porta certa. Porque Deus é o que chama e capacita e dá condições de fazer. Porque se tratando de outro de Deus, nós dependemos dele. Nós dependemos dele, irmão. Ele não é ninguém. Aí, irmão, Josué se vê líder. Numa bela manhã, Josué amanhece líder de uma grande nação, de um grande povo. E quando isso acontece, Josué ficou preocupado. Porque você não sabe que quando alguém assume alguma coisa, em qualquer área da vida, o recém-casado, vamos dizer assim, né? O recém-casado que casa com responsabilidade, que hoje estão casando com irresponsabilidade. Mas aquele que casa com responsabilidade, a mulher tem aquela preocupação em atender todos os requisitos como esposa, não é? Casou com responsabilidade e ela tem aquela preocupação em atender os requisitos como esposa, de igual ao marido, não é? Que não deve ficar atrás. Ele tem aquela preocupação e aquele cuidado de atender. Nós muitas vezes falamos isso e alguém pensa: não, é cuidar dela, beijar ela, beijar ele. Não, é em todos os aspectos. É em todos os aspectos. Quando se assume alguma coisa com responsabilidade, se quer fazer o melhor. Josué amanheceu líder, irmão, e a preocupação tomou conta dele. Mas Moisés já havia colocado ele na posição, impôs a mão sobre ele, apresentou ao povo, irmão, o líder que não tem medo
de sucessão. Porque, irmão, na obra de Deus não tem ninguém eterno. Não tem ninguém eterno. Todo mundo Deus substitui. Todo mundo. Você não lembra aqui mesmo nesse relato que não dá para nós comentarmos? Quantas pessoas foram que saíram do Egito e entrou lá? Quantas? Dois saíram do Egito e entrou em Canaã. Dois. E esse um era quem? Josué. E o outro Caleb. Não é? Então, observe, irmão, que Deus substituiu toda a nação no deserto. Todo mundo. E continuou sendo Deus. Continuou sendo Deus daquele povo. Não mudou nada. A promessa permaneceu. Então, irmão, substituição na obra de Deus é a coisa mais normal que existe. O que não pode substituir é Deus, irmão. Ninguém pode substituir Deus. Deus é eterno. Não muda, irmão. Não muda. As pessoas inventam um monte de tranqueira por aí, irmão, querendo dar entretenimento às pessoas. Mas Deus permanece sendo o mesmo. Deus continua exigindo da sua igreja a mesma coisa. Santificado. Porque amanhã vai dar o Senhor. Grandes coisas no meio agora. Deus continua sendo, irmão. Aí Josué, irmão, ele após receber toda essa convocação, essa apresentação, esse apogeu total, o povo começou a olhar para ele, o líder agora, ó, ele o líder. Ele disse: agora? E agora? Eu sou o líder, o que eu vou fazer agora com tudo isso? Aí Deus fala com ele, capítulo 1, não é? Não se aparte da sua boca o livro dessa hora. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Não te mandei, eu te mandei, foi eu. Não. Quem passa pelo processo de auxiliar, de cooperação, de aprendizado, que sentou, que aprendeu, irmão, chega o momento da convocação. E quando a convocação chega, Deus anima aquele que Deus chamou. Não esforça e tem bom ânimo. Irmão, tendo a convicção que Deus falou, nos resta crer. Nos resta crer. Aí, irmão, o texto nos mostra que se deparou ele, que estava às portas ali, irmão, para entrar em Canaã. Agora, diante dele tinha o quê? Um rio. Apenas um rio. Né? Rio Jordão. E Deus mandou convocar o povo para a santificação. Meu irmão, por que, irmão? Hoje nós vivemos uma banalização quando se trata de falar de santificação. Mas saiba de uma coisa, saiba não, lembre. Todos nós sabemos. Lembre-se de uma coisa: Deus é santo. E sem a santificação, irmão, não há execução dos projetos de Deus. Nós nunca veremos maravilha se não houver santificação. Então, irmão, Deus exigiu que o povo se santificasse. Josué disse para o povo. E no dia seguinte, preparou tudo, porque, irmão, muitas vezes nós precisamos acreditar, colocar a arca nas costas, não literalmente, irmão, não literalmente, preparar os sacerdotes, irmão, porque, irmão, quando nós estamos tentando convencer alguém de alguma coisa, nós precisamos primeiramente estar convencidos a nós mesmos. Ninguém convence ninguém, mãe. Se ele mesmo não está convencido, ele estava acreditando. Deus havia falado
chegasse e tocasse nas águas do Jordão, a água ia parar no montão. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não, porque dar testemunho dos outros é fácil. Mas, irmão, quando as águas vêm naquela violência, não é brincadeira não, irmão. Não é? Aí, lá vai eles, com aquela arca nas costas, aquela preparação de Deus, o modelo que Deus deu. Hoje cada um puxa para um lado. Quer passar o Jordão, mas eu não quero levar. Eu só quero levar se for um andor. Eu não quero levar. Não, isso aí não dá para mim não. Eu quero passar o Jordão, mas eu quero passar nada. Eu quero passar nada. Por quê? Você nadar, gente. Irmão, Deus tem um modelo para cada coisa. Deus tem um projeto para cada coisa na nossa vida. Naquele dia, o projeto de Deus era que o povo colocasse a arca que representava a presença de Deus e pusesse quando os pés do sacerdote pousasse sobre a água. Ô irmão, tinha muita gente naquele meio. Olha, por quê? Irmão, o povo era tudo jovem, viu? O velhinho ali era Josué. O povo era jovem, irmão. E o velhinho Josué, e muita gente. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Aí lá vai, mano, lá vai o sacerdote. Pisou na água. Quando pisa na água, o vento tomou conta. Quem estava para baixo, fica para baixo. Quem estava para cima, está represado. Não passa mais. Deus estendeu as mãos e repressou as águas. Hoje eu vejo tanta gente pulando, querendo dançar. Mas, irmão, imagine você nesse cenário. Imagine, irmão, os irmãos fugindo de fé nesse cenário. Deus estendendo as mãos no Jordão. Um projeto de Deus para pegar as pedras do leito do rio. Se você foi convocado para pegar as pedras, vai pegar as pedras, vai pegar as pedras, porque o milagre está acontecendo e precisa de pessoas pegando as pedras. Aí desceram lá, irmão, desceram lá. E aconteceu aquela manifestação maravilhosa, pegou tudo que era necessário, o povo atravessou, isso serviu de testemunho, e o povo, irmãos, começou a respeitar Josué como líder, começou a respeitar ele como um homem de Deus. Aí, e já vou encerrar, os irmãos lembram que quando ele passou para o outro lado, aí quem estava na frente dele? Jericó. Jericó, irmão, estava na frente. Aí quando Jericó soube, virou um cara. Se fecha, né? Se fecha, tranca todas as entradas. Esse dia eu achei muito engraçado. E um macaquinho prego, pega aquele mexilhão, e aquilo lá quando se tranca também, ninguém acha, só com fogo. Só com fogo. O macaco grande ele dá um murro e quebra. Mas o prego tem força, né? Aí o que ele faz? O que é que ele faz? Bate, pá. Você pensa que ele está se divertindo, está levando o mexilhão a relaxar a musculatura. Quando ele bate bastante, aí relaxa a musculatura, aí ele cai lá, quando cai lá, deixa sua casca. Então, o povo de Jericó, irmão, ele se fechou as portas, ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. E nesse projeto, Deus entrou em ação e deu uma tarefa. Meu irmão, muitas vezes, irmão, nós somos designados por Deus para dar uma volta
E muitas vezes nós já estamos no 7º dia para dar as 7 voltas e a vitória chegar. Mas nós desistimos exatamente na última volta das 7 voltas dos 7 dias. E o muro não cai não, irmão. Se você não executar o projeto de Deus, os muros vão continuar de pé. Deus falou para Josué, deu para ele o que ele deveria fazer. E ele foi para o povo. Viu? Irmão, tem coisas que quem está na direção de Deus fala. As pessoas acham que pirou uma vida, está doido. Não, agora vai ter que internar. Vai ter que internar porque ele está louco uma vez. Pirou. Irmão, se você não tem um projeto de Deus, deixe que Deus execute o seu projeto. Mas não murmure grande. Não murmure, irmão. Continue servindo. Se o seu Deus convocou você para juntar as pedras, junte as pedras lá no fundo, lá no meio do rio. Meu irmão, se você foi convocado para levar a arca, leve a arca. Mas se tem alguém, irmão, que recebe de Deus alguma coisa que para você parece ilusidade, parece não ter fundamento, aleluia, Deus. Deixe Deus executar a sua obra. O texto mostra que Josué não teve medo. Não teve medo, mas Josué pediu um negócio muito sério para o povo. Que o povo ficasse calado. Isso é difícil demais. Pensa uma coisa séria. Pedir para o povo ficar calado. Irmão, se existe uma coisa que é viciante é falar. Não é, irmão Grão? A coisa que vicia, irmão, é falar. Tem pessoas que falam tanto, irmão, que a saliva seca, que pode virar poeira e não falar. Mas existe, irmão, algo de Deus. Existe algo de Deus, irmão, na nossa vida que nós precisamos compreender. Tem um momento de falar. Tem um momento de falar, irmão. Tem um momento de ficar calado. Calado. Josué passou como ele deveria fazer e disse: quando eu disser que é para gritar, você grita com grande grito, grande alarido. Aí o sacerdote passava tocando e quando chegou o momento que o líder disse: grita, aí vai, meu desceu. Eu desceu. Josué, irmão. Josué era um homem exemplo. Por quê, irmão? Eu vejo um homem na Bíblia, além de Josué, que nos remete a pensar uma coisa maravilhosa. Porque, irmão, eu olho para a minha casa, meus filhos, eu não ganhei todos. Ensinei todos, não ganhei todos. Até então não ganhei todos. E a maioria dos líderes são assim. Tem uns que perdem muito. Eu perdi pouco. 25%. 25%, e claro, todo mundo que está ainda. Mas eu conheci líderes que tinha 10 e perdeu 10. Perdeu até 11, 12. A mulher foi junto também, a mulher dos filhos. Né? A mulher foi junto também. Mas Noé, ele ganhou a sua família. O povo da sua casa acreditou nele. Glória a Deus. Josué, depois de todos esses feitos de Deus e essa história ele no meio, sem rebelião, sem malcriação, sem exigir de Deus nada, sem exigir da sua liderança nada, viu? Ele estava pronto para servir. Ele chegou no ponto que ele respondia pela sua casa. Nesta nova aliança, irmão, quando Josué convoca o povo para fazer esta aliança, ele era um homem respeitado pela sua família. E isso, irmão, é uma coisa muito séria. Quando alguém exige dos outros o que ele mesmo não pode fazer, irmão, ele é envergonhado. Por quê?
primeiro que olha para ele é a mulher dele. Né? Olha para ele, é a mulher dele. Bonito, está bonito demais, né? Está muito bonito, ensinando tudo isso. Eu quero que tu aprenda para fazer lá em casa, não é? Irmão, lembra? Dima, você lembra daquele testemunho que algumas pessoas falavam aqui na casa do pastor? Aqui veio muitas vezes isso, né? Que alguém dizia que o pastor foi fazer uma visita, né, Deus? Foi fazer uma visita na casa de um casal e quando chegou lá o molequinho. O que é, meu filho? O que é? Ele não, porque minha mãe disse que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Vocês vão entender? Porque muitas vezes, irmão, se vive uma vida de aparência. A família não acredita no cidadão, não é? Ali, irmão, quando aquele pai, o filho também dizia assim: ô mãe, ô pai, vamos morar aqui, pastor, deixa eu morar aqui dentro da igreja. Por que você quer morar na igreja? Aí ele disse assim: porque quando chega aqui dentro da igreja, meu pai é uma bênção. Irmão, quando é que essa pessoa vai adquirir o respeito da sua família e responder por ela no servir a Deus? Nunca. E, querendo ou não, os filhos comentam com o amiguinho da escola, e o amiguinho da escola comenta com a mãe e com o pai, e o pai comenta com o vizinho, e todo mundo sabe, irmão, que a pessoa não é confiável. O texto nos mostra, e ele dá testemunho. Versículo de número 15 diz assim, o versículo 15: se hoje, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei. Faça a escolha. Porque, irmão, Josué estava avançado em idade pré e para a eternidade, mas ele estava comprometido com o povo que ele liderava. Ele disse: vocês escolham, porque eu estou tranquilo, eu e a minha casa, eu sirvo ao Senhor agora e sempre iremos ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmão. Que todos nós possamos ter história, mas história que glorifique o nome do Senhor e possamos dizer com ousadia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Nós, irmãos, se eu convido os irmãos a se pôr em pé, nós vamos fazer uma oração nesta noite, logo após, perto do culto. A nossa cantina lá fora está funcionando. Os irmãos passem lá, abençoem o departamento e com certeza Deus há de recompensar a você. Também, irmão, nós estaremos orando pela família da nossa irmã Jailza, né? Ela perdeu uma tia, né? A avó da irmã Jailza também faleceu. Vamos pedir que Deus conforte os corações, né? É um momento difícil, ninguém quer perder, mas Deus tem os seus planos. E aprove a Deus recolher a vovó da nossa irmã. Então vamos orar nesta noite, pedindo a bênção de Deus e também dando término no culto nesta noite e amanhã. Não esqueça, chegue cedo para nós começarmos o culto um pouco mais cedo, para terminarmos no horário devido para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, te agradecemos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Deus, eu quero te agradecer pela palavra ministrada através do teu servo, o Senhor Pastor Severino. Deus, que tanto falou ao nosso coração, e que venhamos, Pai, servir a Ti em espírito e em verdade. Deus, eu quero agradecer por cada irmão aqui presente e peço ao Senhor também nesta noite que o Senhor
esteja confortando os corações iluminados, Senhor, da família do nosso irmão Jailson, que pede a sua avó. Deus, eu peço ao Senhor também a bênção sobre os teus filhos que estarão retornando aos seus lares. Dando, Senhor, uma noite abençoada por ti. Essa é a nossa oração, te agradecendo em nome de Jesus. Receba a bênção da parte de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre toda a igreja, agora e para todo sempre. Todos digam amém.